Então, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a delegação da ANAF, na pessoa do seu Presidente, e antes de lhe dar, digamos, a forma como vai decorrer, a grelha de tempos, gostaria naturalmente de fazer um cumprimento especial. Penso que as razões são bem conhecidas, não só por se tratar de uma delegação de eleitos que eu considero que são os campeões da subsidiariedade. De facto, se alguém representa esta forma próxima das populações, é, digamos, a ANAF e os seus associados. Portanto, eu gostaria de lhes dar as boas-vindas, dizer-lhes também, penso que talvez repetitivo, que tenho uma grande admiração por o trabalho dos eleitos de freguesia e, a partir daqui, dizer-lhes que, como disponibilizamos, digamos, esta audição, uma intervenção inicial ao colega e Presidente da ANAF de 10 minutos, depois uma ronda com resposta individual de 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois uma segunda ronda com 2 minutos de resposta conjunta. Penso que é, digamos, esta a forma que encontramos para fazer esta audição e, sem mais delongas, daria a palavra ao Presidente da ANAF. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me, em primeiro lugar, que diga que já tinha saudades de poder estar aqui deste lado da mesa em representação da ANAF e agradecer o convite para esta audição por parte da Comissão de Poder Local. Eu vou sintetizar o nome da Comissão para a parte que nos interessa mais nesta fase. Agradecer o convite, saudar todas as senhoras e senhores deputados e o Sr. Presidente Fernando Ruas neste início de legislatura e desejar que a Comissão tenha um excelente mandato e dizer ou reiterar, como fizemos no passado, que para a ANAF a Assembleia da República é um parceiro indispensável. O nosso trabalho cruza-se com as competências, quer exclusivas, quer relativas, da Assembleia da República e, portanto, é normal que a ANAF, por diversas vezes, tenha que estar em trabalho convosco através desta comissão. Dizer que já tinha saudades de aqui estar, mas também adiantar que será das últimas vezes que aqui me encontrarão nesta cadeira, pois por minha iniciativa cessarei funções no próximo Congresso Nacional da Associação Nacional de Freguesias, que será no dia 24 e 25 de janeiro do próximo ano, e aproveito para dizer que quer o Sr. Presidente, quer todos os deputados desta Comissão foram convidados para estarem presentes e assistir à ação de abertura e de encerramento e acompanharem os trabalhos do Congresso e, portanto, aqueles que não tenham recebido individualmente um convite, por favor, sinalizem-nos para podermos corrigir essa questão. Porventura ainda nos encontraremos em fase de audiência regimental sobre o Orçamento de Estado, mas nesse mesmo Congresso irei cessar funções e, portanto, também agradeço toda a colaboração que a Assembleia da República teve para com a ANAF durante este tempo em que estive como Presidente do Conselho Diretivo. Dizer-vos que compreendo que esta audiência venha também um pouco, não só na sequência da abertura da legislatura, mas também na sequência do Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios. Faz sentido fazer este refresh sobre os grandes temas do poder local nesta altura. Nós ainda ponderamos aguardar pela realização do nosso Congresso, mas dado que o tempo urge, pois o Orçamento de Estado também está à porta, parecia-nos que era o momento certo para podermos ter algumas reflexões acerca dos grandes temas que preocupam o poder local. O nosso Congresso irá certamente reaprovar linhas gerais de atuação na continuidade daquelas que têm vindo a ser desenvolvidas e que foram aprovadas no último Congresso, precisamente em Viseu, em janeiro de 2018.
e serão, obviamente, os grandes temas, quer a autonomia do poder local na sua vertente que impacta com a descentralização, que está em curso, e a ANAF tem participado na Comissão de Avaliação da Descentralização e pretende continuar a ter um papel de dinamizador desse processo no seio dessa Comissão de Avaliação. E há um aspecto que é importante e que convinha também esta Comissão do Poder Local ter presente. A avaliação não pode ser só feita relativamente à componente financeira que transita do Estado Central para o setor local. Há também que aproveitar órgãos como a Direção-Geral das Autarquias Locais para criar mais informação de gestão sobre o processo de descentralização ao nível de cada município para as suas freguesias. Porque só com uma maior recolha de dados, não só da componente financeira, mas da componente de recursos humanos, de recursos, de outros recursos materiais que possam ser transitados dos municípios para as freguesias, também com a componente efetiva de quais são as competências que efetivamente transitam nos termos dos acordos de execução que venham, ou dos autos de transferência que venham a ser celebrados entre municípios e freguesias. Essa informação de gestão tem que começar a ser recolhida. A DEGAL é o sítio certo para ela ser recolhida e trabalhada, para que a Comissão de Avaliação, onde a Assembleia da República também está presente, através dos grupos parlamentares e desta Comissão, possam ter um retrato fiel de como é que o processo de descentralização ao nível das freguesias está a decorrer ao longo de todo o país e podermos agir melhorando as normas aplicáveis, podendo agir melhorando as práticas e a forma de contratualização que venham a ser encontradas entre municípios e freguesias, porque obviamente há aqui margem para que em cada município e em cada freguesia se encontre o melhor auto de transferência que corresponda aos serviços públicos que se pretendem prestar ao nível de freguesia. Há que haver também uma aposta relativamente aos espaços do cidadão, no sentido que é necessário que exista um financiamento para a sua instalação disseminada pelo país, e nesse aspecto consideramos que os fundos comunitários têm que ser envolvidos na resolução desse tema. Depois, ainda no âmbito da autonomia do poder local, para além deste aspecto da descentralização, nas próximas sessões legislativas haverá necessidade de avaliar a aplicação da Lei das Finanças Locais. Ela foi alterada ao mesmo tempo que se aprovou a Lei da Descentralização, mas quando do seu acordo entre a Associação Nacional de Municípios, de Freguesias e o Governo, quando a proposta veio para a Assembleia da República, já foi na perspectiva de, passado algum tempo de aplicação, ela poder vir a ser avaliada e, portanto, julgo que no ano de 2022 será o ano ideal em que a maior parte das regras gerais já são aplicáveis e de se poder avaliar a sua aplicação e a forma de como fazê-la encontrar-se com os mecanismos financeiros da descentralização, algo que deve ser equacionado no futuro. A reorganização do território continuará a estar na ordem do dia para a ANAF. Continua em cima da mesa a necessidade de corrigir algumas situações que tenham sido mal arrumadas na última reorganização, sendo que continuamos também a dizer que não é cometendo o erro de voltar a reorganizar de cima para baixo que se resolverão essas situações, mas é facto que falta um quadro jurídico que deve existir. Esse quadro jurídico até é da competência exclusiva da Assembleia da República, mas o Governo pode ser proponente. Houve uma proposta de texto que circulou entre as associações nacionais no passado mês de abril, nós demos o nosso parecer, não fechámos o tema com um parecer apenas a apontar dificuldades naquele texto existente, demos o nosso ponto de vista, mas propusemos que desembocasse num grupo de trabalho tripartido
entre a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios e Governo, por forma a que se possa conciliar o texto que chega à Assembleia da República, tal como já se fez no passado com a descentralização. E, por último, haverá um outro tema que também será certamente objeto de análise no Congresso e que se prende com legislação, que tem a ver com o Estatuto do Eleito Local, em que é necessário, se calhar, ressistematizar todas as normas que se aplicam a este Estatuto, dignificar as condições dos autarcas de freguesia para poderem exercer os seus mandatos, e dar condições para que possam assumir as responsabilidades que a descentralização lhes traz do ponto de vista não só técnico, daquilo que venham dos recursos da própria descentralização, como também do ponto de vista das condições materiais e individuais para poderem exercer os seus mandatos. E, portanto, numa intervenção inicial de 10 minutos, são estes os focos que entendemos que vão ser a baliza das nossas linhas gerais de atuação no próximo Congresso. Estaremos à disposição de todos os grupos parlamentares para as questões que entenderem e depois na resposta partilharei com os meus colegas também as respostas. Muito obrigado. Obrigado, colega Pedro Segonha, e também obrigado por ter cumprido rigorosamente o tempo. E eu passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem inicia esta ordem de intervenções e tem naturalmente 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a presença aqui do Conselho Diretivo da ANAF, na pessoa do seu Presidente, Dr. Pedro Segonha. Os 5 grandes pilares que aqui foram elencados, enquanto reafirmação das linhas gerais no próximo Congresso, são de facto 5 pilares que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só acompanha, como é do conhecimento público, fazem parte do próprio programa de governo e por isso nós só podemos aqui enaltecer a forma como também a própria ANAF, tendo esta sensibilidade e conhecimento geral daquilo que é o ponto de situação do país, uma vez mais reitera aquilo que já foi também partilhado no último Congresso, mas reitera por forma que se possa concretizar no futuro breve. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, só pode aqui acompanhar estes 5 grandes objetivos, porque, desde logo, a autonomia do poder local só pode ser alcançada na sua plenitude com a própria autonomia financeira. Aliás, como diria J.F. Kennedy, nós só temos verdadeira autonomia quando também temos essa independência financeira e, portanto, até a própria liberdade individual fica coartada quando não temos essa autonomia financeira. E nesse capítulo, desde 2015, graças ao Governo do Partido Socialista, que as transferências para as freguesias têm uma majoração de cerca de 22%, o que diz bem da preocupação que o Partido Socialista tem para com esta matéria e, por isso, de facto, há que continuar a convergir para a média da União Europeia, mas é de facto um bom passo e têm sido dados passos muito firmes também em relação àquilo que é a transferência dos recursos financeiros. No entanto, como foi aqui referido pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo, há várias matérias que carecem ainda de esse mesmo aprofundamento e por isso também o Partido Socialista, uma vez mais, plasma esse aprofundamento no seu programa de governo e ao longo desta legislatura também pretendemos concretizar esses mesmos objetivos. E a questão também uma das questões que nós gostaríamos de colocar ao Conselho Diretivo tem que ver com essa expectativa que levam para o Congresso de janeiro, designadamente no que diz respeito à própria, falamos do mapa das freguesias, disse muito bem que ele não deve ser feito como foi no passado de cima para baixo, mas sim envolvendo as populações, aliás como o próprio Partido Socialista assim o defende, envolvendo os autarcas locais, envolvendo as assembleias de freguesias, as assembleias municipais, mas de facto essa é uma das grandes expectativas que certamente o Congresso irá debater e por isso a questão também que deixava era a expectativa que o Conselho Diretivo tem em relação a essa matéria, mas também saber em concreto qual é o posicionamento do Conselho Diretivo em relação à revisão do Estatuto do Eleito Local. Muito obrigado. Como tem a palavra o Presidente do Conselho Diretivo. Pergunta-resposta. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aproveitar que há pouco, nos 10 minutos, não tive ocasião de apresentar à Comissão a delegação que me acompanha, 3 vice-presidentes da ANAFRE, Armando Vieira, do Partido Social Democrata, Jorge Amador, do Partido Comunista Português, e Jorge Veloso, do Partido Socialista. Sobre as questões que me coloca, a questão do mapa, há a total abertura da ANAFRE para discutir com o Governo e com a Associação Nacional de Municípios um texto que possa ser consensualizado e que possa chegar à Assembleia da República com esse cunho. Não sei se chegaremos a esse ponto, que há disponibilidade da nossa parte para iniciar essa conversa, esse diálogo, desde abril existe e, portanto, tal como no âmbito do processo que levou à revisão da Lei das Finanças Locais e no âmbito do processo que levou à aprovação da Lei Quadro da Descentralização, a nossa postura tem sido sempre a de ser catalisador de vontades no sentido construtivo de conseguir chegar a um resultado. E por isso entendemos que também nessa matéria da reorganização administrativa há espaço para podermos chegar todos a acordo em relação àquilo que é essencial e que possa, por um lado, resolver as situações concretas que mereçam ser resolvidas e, por outro lado, deixar um quadro jurídico para o futuro que permita que a reorganização de um território possa ser um instrumento de gestão com regras claras, com critérios, com objetividade e que não exista um vazio legal do ponto de vista de quando uma população tem aspiração a poder se tornar uma freguesia ou quando um conjunto de freguesias querem reunir esforços e juntar-se numa única unidade administrativa para maximizar e potencializar os recursos que já têm, que haja um enquadramento jurídico e legal que lhes permita desencadear esse processo e que fique na ordem jurídica portuguesa no futuro. Agora, há uma situação em concreta que vem do passado que merece análise, já foi avaliada por diversas vezes, portanto já existe vários estudos e vários caminhos que são apontados por esses estudos onde nós também participamos e que, portanto, acho que vale a pena um esforço de procurar encontrar um consenso entre a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios e o Governo, para que depois também o envolvimento dos partidos e dos grupos parlamentares seja mais fácil no âmbito de uma discussão já refletida entre estes parceiros, e que, no caso da descentralização e da revisão das leis das finanças locais, no passado concluímos que deram, obviamente, produziram resultados. Podemos não estar, obviamente, no fim dos tempos e no fim da história, mas houve consequências positivas desse trabalho conjunto e, portanto, é um modelo que entendemos que se pode repetir neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra à colega Isaura. Caro Presidente, caros colegas, Senhor Presidente da ANAFRE e Senhores Vice-Presidentes, a quem também agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa presença nesta nossa reunião. Eu iria me focar dos assuntos, das áreas que referiu, principalmente em duas, no que diz respeito à descentralização e, por sua vez, depois à questão do estatuto do poder, do eleito local. Dizer-vos também que as freguesias é algo que me diz muito, e alguns dos presentes sabem que sim, pois o início do meu percurso político foi precisamente como Presidente de Junta e estou plenamente consciente das dificuldades e da realidade das freguesias do nosso país. E por isso gostaria de saber que, embora já tivesse feito tanto alguma exposição sobre a questão da descentralização, sei que a ANAFRE integra, chamou-lhe Comissão de Avaliação, acho que é Comissão de Acompanhamento, não é? Ok, pronto, sim, a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que tem como missão acompanhar e avaliar o processo no que diz respeito à adequabilidade dos recursos financeiros a cada área de competências e por isso, embora tendo ouvido com atenção a sua primeira intervenção, de dizer neste momento
perguntar qual é o grau de satisfação das nossas freguesias, independentemente da sua dimensão, face a este processo de descentralização. Ou seja, quais é que são as preocupações que mais vos têm transmitido e qual tanto a percepção da ANAF sobre isso mesmo, tanto sobre como o território em si e os eleitos também têm acompanhado, vivido, executado, implementado, portanto, toda esta descentralização. E depois perguntar-lhe também se concorda com o que está plasmado no programa do Governo, de que a anterior legislatura passo a citar, foi marcada por uma significativa recuperação e crescimento da capacidade financeira dos municípios e freguesias, pela devolução da autonomia ao poder local e pelo maior processo de descentralização de competências da última década. Portanto, perguntar à ANAF, portanto, se concordam com esta visão, enfim, posição do Governo no seu programa. Sobre a questão do Estatuto do Eleito Local e para dar cumprimento ao princípio da proximidade e execução do aumento de competências próprias e delegadas, a ANAF propôs a alteração do regime de funções dos eleitos que contemplasse o alargamento do regime de permanência e a meio tempo. E perguntar também se a ANAF considera que este objetivo está atingido. E depois dizer o seguinte: todos nós sabemos que as freguesias de menor dimensão, que os seus presidentes de junta recebem o que é chamado, não é um abono ou uma compensação, cujo valor é 274,77 €. Esta não é a posição do PSD, portanto, mas era só para vos ouvir no sentido de que, com o aumento de competências e, por sua vez, de responsabilidade que estes eleitos locais passam a ter, se vem da parte do Governo a possibilidade de ficar contemplado em Orçamento de Estado estes presidentes de junta poderem passar um regime de meio tempo. Muito obrigada, Presidente. Eu não sei se querem concluir o tempo. Sim, Márcia. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. E, de uma forma muito concreta, ao Sr. Presidente da ANAF, eu deixava-lhe então algumas questões de ordem prática. No que respeita à reorganização administrativa que teve lugar em 2013 e reporto uma agregação de freguesias, gostaríamos de saber se, à data de hoje, ainda existem freguesias que gostassem de reverter esta situação e, em caso afirmativo, quantas e quais. Por outro lado, também gostávamos de perceber quais os impactos positivos que esta reorganização administrativa teve. Conhecemos os negativos, foram mais do que debatidos em momento próprio, mas gostávamos neste momento de perceber quais os impactos positivos que teve esta reorganização. E posso concretizar, ou gostaria que, se fosse possível concretizar em alguns aspectos, desde logo deixando motes aqui para dois. Por exemplo, existiu algum aumento populacional, nomeadamente nas freguesias do interior, com esta agregação de freguesias? Foi isto um impacto positivo? Podemos hoje tirar essa conclusão? Por outro lado, existe ou existiu com todo este processo uma disponibilidade de serviços maior às populações, isto no sentido também de dar cumprimento à Carta Europeia da Autonomia Local? E eram estas as questões que lhe deixava. Muito obrigada. Obrigado, colega. Acho que cumpriram também o tempo. E dava a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Grupo Parlamentar do PSD para com a ANAF e saudando a Sra. Deputada Isaura Moraes, que, como disse bem, tem esse aspecto positivo em comum connosco, ter sido Presidente de Junta de Freguesia, portanto conhece bem a realidade das freguesias. Dizer que nós, obviamente, não estamos aqui nem para concordar nem para discordar de programas do Governo. A posição que temos que transmitir nesta Comissão é a posição que é consensualizada no seio da ANAF sobre matérias que discutimos. E, nesse aspecto, eu sou um mero porta-voz e, portanto, não estarei aqui para lhe dizer que, obviamente, que a título pessoal concordo com o que está no programa do Governo, isso seria uma verdade lá para Alice, mas não é esse o objetivo, mas sim transmitir-vos a visão que a ANAF tem da sua discussão do ponto de vista coletivo.
E sobre a questão da Comissão de Acompanhamento, é a nossa perspectiva que ela tem que funcionar. Ela está bem organizada do ponto de vista da sua composição, porque tem presente todas as áreas governamentais que têm que ter intervenção neste processo, tem presente as freguesias e os municípios e tem presente o órgão legislativo que também pode ajudar a corrigir e a melhorar os procedimentos que venham a existir. E, portanto, ela tem, sobretudo, que funcionar. E por isso é que na minha primeira intervenção transmiti-vos a preocupação da ANAFRE que por via da Direção-Geral das Autarquias Locais deve haver mais informação de gestão produzida. Ela existe em abundância, ou pelo menos eu vejo-a existir relativamente àquilo que é a descentralização de competências do Estado para os municípios, porque é fácil, cada Ministério colabora, constrói a sua informação, passa à Associação Nacional de Municípios e, portanto, existe bastante informação para se poder acompanhar e avaliar o processo. Ora, até devido ao próprio princípio da autonomia do poder local, que está constitucionalmente consagrado, no que diz respeito entre cada município e as suas freguesias, esta informação não está, de alguma forma, agregada e disponível de forma agregada para que possamos tirar conclusões e para que possamos melhorar o processo com dados concretos. E, portanto, até para aferir as perguntas que me colocou sobre graus de satisfação, preocupações, etc., é importante sabermos quantos acordos de execução já foram celebrados, quantos é que se prevê que sejam celebrados nos próximos anos até 2021. Dentro de cada um desses acordos, haver uma análise financeira de a que é que os recursos se destinam. Dentro desses acordos, perceber quais são as competências que efetivamente estão a ser transferidas. E depois fazer, eliminando obviamente se calhar a identidade das freguesias e dos municípios, mas perceber nos contextos de baixa densidade e urbano qual é a tipologia de acordos de autos de transferência que estão a ser assinados. Porque isso permite-nos aferir se de facto temos que melhorar ou não o procedimento e, e qual é o caminho a seguir. Se necessitamos de mais tempo, se podemos abrir já uma segunda avaliação de um segundo grau de competências a juntar a este primeiro grau, porque eu recordo, quando foram os trabalhos de elaboração dos documentos preparatórios para esta lei-quadro, ao nível das freguesias, a nossa base de trabalho foram as competências legalmente delegáveis da Lei 75 de 2013. Portanto, não se inovou. Aquilo que se fez foi querer transformar em competências próprias aquilo que tinha uma natureza apenas contratual. E, portanto, é esse caminho que deve ser fechado nesta comissão de acompanhamento, perceber de que forma é que essas competências se estão a tornar verdadeiramente competências próprias para descobrirmos se temos condições para avançar para um segundo grau de descentralização, este sim já completamente inovatório, sem a experiência das competências delegáveis, e para termos mais dados, quer financeiros, quer de estatística, que nos permita robustecer esta avaliação. Claro que não podemos deixar de registar e de perceber que existe, obviamente, dúvidas, existem preocupações, é natural, isto é um processo novo e quando nós estamos num processo novo é natural que tenhamos dúvidas, mas por isso é que também é esta Comissão de Acompanhamento que cabe ajudar a resolver essas dúvidas e ajudar a ter esses instrumentos para que possam resolver. Eu prometo que as outras questões nos próximos 5 minutos começo por aí porque elas têm sido... Obrigado, Presidente. Dá a palavra ao colega do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, Srs. Vice-Presidentes, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saúdo e agradeço a vossa presença. Sem pôr em causa muitos dos pontos que foram enumerados na apresentação inicial, e não menosprezando nenhum desses pontos, eu queria centrar esta intervenção num deles em exclusivo, que é precisamente a questão da reversão da agregação de freguesias que está na ordem do dia. A Lei 11A de 2013, que famigerada, que extinguiu essas 1.168 freguesias, é engraçado e é interessante verificar que hoje já nem os seus proponentes a defendem. Ou
seja, nós vimos e saudamos também essa nova interpretação e vemos a perspectiva de que já nem os proponentes defendem a implementação ou aquilo que foi os resultados da implementação desta alteração em termos de reorganização territorial. Mas o que é certo é que houve um conjunto de diligências partidárias, há um conjunto de conversações, há um conjunto de hipotéticas alterações, mas até o momento nada se fez de concreto. E o que eu queria perguntar, em jeito até de fazer porque na verdade os resultados são evidentes. Foi um erro, a todo nível. Um erro sob o ponto de vista político, um erro sob o ponto de vista de prestação de serviços, piores serviços, um erro sobre a perda de proximidade, que é uma das identidades que as freguesias têm, um erro sobre uma outra perspectiva, que criou mais assimetrias, nomeadamente nas freguesias mais pequenas que estão nas agregações. E, portanto, os objetivos pretendidos não foram minimamente alcançados. Isto é reconhecido inclusive pelo seu Ministro da Administração Interna, tanto no mandato anterior quanto hoje, creio eu, que até agora ainda não ouvi pronunciar-se, mas penso que manterá essa posição, que esse erro tem que ser reparado. No último congresso da ANAF, numa moção que foi aprovada, não sei se foi por unanimidade, mas sei que foi aprovada, em Viseu, a 26 e 28 de janeiro, nessa moção, vocês dizem o seguinte: este golpe foi injustificável, sem sentido, acima de tudo desrespeitoso com a população, mas não foi mortal. Há espaço para a reposição da justiça. E dizem depois, no final, que é preciso dar voz às populações e que essa voz seja vinculativa para a decisão final. Uma espécie de exercício de democracia participativa. O Bloco de Esquerda é perfeitamente de acordo quanto a isto. Agora, o que eu questiono é que, durante o mandato anterior, houve um conjunto de iniciativas que tanto davam passos em frente como davam passos para trás. Houve a promessa de uma lei quadro, depois houve a questão de tentativa de resolver circunstancialmente alguns pontos. O que é certo é que não foi feito nada. E agora diz-se que o problema só pode ser resolvido após a descentralização. Não chamaria de descentralização, chamaria municipalização, que é muito mais do que isso. Isto são afirmações, quanto eu sei, ditas pelo Sr. Ministro. Ora, o problema coloca-se também em termos de tempo cronológico. Se esta situação só for para ser resolvida após todo o processo de centralização e municipalização, que terminará em janeiro de 2021, não esqueçamos que em 2021 há eleições autárquicas. Ou seja, isto significa que, numa previsão hipotética, é verdade, mas com alguma credibilidade, nós podemos correr o risco de, quando chegarmos às próximas eleições autárquicas, nada disto esteja sequer discutido, nada disto esteja sequer resolvido. O que eu pergunto, concretamente, é, por um lado, penso que tem, mas seguramente dir-me-ão o contrário se assim não for, tem conhecimento de um conjunto de movimentos que estão formados pela reposição. Aliás, há inclusive uma plataforma chamada Plataforma Nacional de Recuperar Freguesias, e o que eu perguntava é se esta plataforma e estes movimentos estão incorporados ou não na ANAF, têm um interlocutor ou são interlocutores diretos dentro da ANAF. Qual é a vossa posição em relação a muitos destes movimentos? Também gostaria de saber se corroboram ou não com algum do quadro que eu aqui disse sobre os malefícios desta legislação e desta reorganização, ou então se vêem vantagens nesta mesma reorganização. Há alguma coisa que vocês possam percepcionar como uma vantagem trazida por esta reorganização. Ou então podem, se acharem por bem, dar ênfase às desvantagens que são evidentes. E depois, também gostaria de perguntar, com base até na moção que fiz aqui referência e que foi aprovada no último congresso da ANAF, perguntar-lhes que movimentos é que possam ser dados nos próximos tempos, o que é que vocês acham que deve estar em termos de agenda de trabalho, de encargos necessários para, na verdade, se resolver o problema e para, na verdade, se objetivar aquilo que está enunciado nessa mesma moção. Quais são os próximos passos? Qual é o ponto de situação? Muito obrigado. Obrigado, colega. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras institucionais de apreço do Bloco de Esquerda pela Associação Nacional de Freguesias, que, como sabe, é uma associação que agrega entidades públicas, portanto, freguesias. Não temos no nosso seio movimentos, nem plataformas, portanto, essa realidade é uma realidade que está no âmbito da liberdade de reunião e da liberdade de associação.
mas a Associação Nacional de Freguesias é uma associação de pessoas coletivas territoriais de direito público criadas pela Constituição Freguesias, e não há mais sócios que não sejam essas pessoas coletivas de direito público. Vantagens e desvantagens, como em tudo na vida, fazendo um exercício racional, conseguimos identificá-las. Agora, eu acho que é mais útil focar-nos precisamente nos próximos passos e focar-nos na solução das questões. Ora, como eu disse na nossa primeira intervenção, reconhecemos que existem situações que têm e que merecem ser resolvidas e que merecem ser corrigidas. Entendemos que deve haver um novo esforço de aproximação entre a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias e o Governo, no sentido de encontrar uma solução que possa resolver de imediato e de forma o mais expedita possível essas situações que estão elencadas. E que estão elencadas porque qualquer um de nós, quer seja na Associação Nacional de Freguesias, quer sejam os senhores aqui na Comissão do Poder Local, recebem moções de Assembleias de Freguesia que vos transmitem precisamente essa preocupação. E, portanto, não tendo eu nenhuma estatística oficial que possa deitar mão para vos dizer quantas situações existem em que os órgãos eleitos das freguesias assumem que pretendem fazer alterações ao seu território, o que é facto é que essas situações existem porque elas chegam-nos várias vezes pela via das moções aprovadas nesses órgãos e que são remetidas quer para a Assembleia da República, quer para a Associação Nacional de Freguesias. Assim como também sabemos, quer por testemunho direto dos nossos colegas, quer por aquilo que vamos ouvindo ao longo do país, porque temos o hábito dos órgãos efetuarem as suas reuniões ordinárias de forma descentralizada pelas várias coordenações distritais que a ANAF tem, e vamos também verificando que há freguesias em que os seus eleitos entendem, uns até que entendiam na altura que não deveriam agregar e que agora estão satisfeitos com os recursos e com a dimensão que têm, e outros que mantêm uma posição que já na altura achavam que deveriam poder agregar, agregaram e que querem manter a dimensão da freguesia para a qual foram eleitos. Agora, de facto, o que uns não podem é apagar a existência dos outros, seja qual for a opinião que cada um deles tenham. E, na nossa perspectiva, há duas realidades que têm que ser analisadas e que têm que ser resolvidas. Uma a curto prazo, que tem a ver com resolver situações que merecem, de facto, foram erros crassos e que merecem, de facto, uma solução. E terem um mecanismo que seja relativamente expedito, mas que envolva toda a gente, com base no princípio da autonomia do poder local, para resolver essas situações. E depois, a existência de uma lei-quadro de criação, modificação e extinção de freguesias que perdure no ordenamento jurídico e que seja um elemento estratégico da organização do território, que tenha critérios, que tenha um conjunto de normas de enquadramento que fiquem aprovados e que ficam em vigência no nosso ordenamento jurídico, que hoje não existem. E, portanto, são duas realidades que nós conseguimos distinguir do ponto de vista de necessidade de solução e que achamos que devem ser objeto de análise, e que a solução é, em primeiro lugar, voltar a sentar o Governo, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios, e aquilo que consiga-se identificar como menor denominador comum possa vir para a Assembleia da República, que é, de facto, o órgão que tem competência exclusiva de aprovar o mecanismo jurídico que venha a ser encontrado. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. E íamos continuar. Colega Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF, os Srs. Vice-Presidentes, também saudar pela presença aqui na Assembleia da República, para que possamos, neste início de mandato e de trabalhos desta legislatura, também abordar as questões especificamente do poder local e, neste caso concreto, das freguesias. Há aqui um conjunto de preocupações
como bem sabem, têm estado presentes na intervenção do PCP na Assembleia da República. Temos procurado, no que diz respeito à autonomia do poder local, à recuperação da capacidade financeira das autarquias, têm sido aspectos que temos apresentado várias propostas para reforçar e para se dar passos significativos neste sentido. É verdade que houve passos que foram dados, mas também é verdade que se podia ter ido muito mais longe e que, em particular na anterior legislatura, houve de facto uma oportunidade perdida, e estou-me a referir concretamente à alteração da Lei de Finanças Locais no que diz respeito à recuperação da capacidade financeira das autarquias. Consideramos que, de facto, a participação em concreto das freguesias naqueles que são os recursos públicos deveria ter ido mais longe, e aliás apresentámos proposta inclusivamente nesse sentido. Porque quando falamos e acompanhamos muito esta preocupação que está em cima da mesa, quando falamos de dignificação dos eleitos de freguesia, quando falamos de dignificação deste órgão de soberania, deste órgão de poder local mais próximo das populações, é importante, pois, que se criem as condições para dotar do conjunto de recursos para poder dar a resposta adequada àquelas que são um conjunto de atribuições e de competências que hoje as freguesias já têm. Consideramos também que no quadro, e indo a uma das questões que é muito sensível e pelas quais o PCP também muito se bateu na Assembleia da República, mas não só, porque creio que ao longo, aliás, desde a legislação que levou à extinção de milhares de freguesias no nosso país. Até hoje continuam a existir um conjunto de movimentos, de populações, de autarquias de norte a sul do país que se demonstram totalmente descontentes com o processo, descontentes com a realidade, coisas em que recordam de uma das petições em que ouvimos os seus subscritores aqui na Assembleia da República. Estávamos a falar de duas populações que estavam completamente de costas voltadas e que tinham sido agregadas no âmbito desse processo claramente contra a sua vontade. Isto para dizer o quê? Mais do que ir num sentido, foi aqui colocado a palavra correção. Eu creio que, e tem sido a proposta que o PCP apresentou, aliás, e que nesta legislatura, ainda na semana passada, entregámos essa mesma proposta, porque não é nenhum processo administrativo, não é nenhum processo que não tenha em conta a realidade concreta. Aquilo que nós defendemos, de facto, defendemos claramente a reposição das freguesias, mas defendemos assento num princípio que para nós é muito importante, que é ouvir as populações, ter em conta aquilo que são as suas posições, tendo em conta aquilo que são a sua identidade, ouvir aquilo que as populações pretendem para o seu território, ouvir os órgãos autárquicos. E é isso que nós propomos no nosso projeto, que é onde as populações desejem a reposição da sua freguesia e os respectivos órgãos autárquicos, que se avance nesse sentido. Nada temos contra, naturalmente, situações que sabemos que existem também, em que até no momento que estiveram contra e agora estão de acordo com a nova organização do território. Mas isso não pode impedir aqueles que não estão de acordo, que fiquem reféns de uma decisão, os quais não estiveram claramente de acordo. E registamos que no último mandato, nos últimos 4 anos, não houve vontade política para alterar esta situação. Não foi por falta de tempo, não foi por falta de oportunidade política, porque nós trouxemos cá a iniciativa. Aliás, não foi por falta de proposta. A proposta esteve na Assembleia da República. Foi, de facto, claramente falta de vontade política, e aqui do PS, do PSD e do CDS, para efetivamente ir ao encontro daquelas que são as vontades, a vontade da população. E o que nós queremos, que este é um aspecto de grande importância. Aliás, e preocupou-nos bastante, estamos agora numa nova legislatura, naturalmente, vou terminar, Sr. Presidente, estamos numa nova legislatura, mas preocupou-nos muito, a proposta que circulou e que tivemos conhecimento relativamente aos critérios para a criação e para de freguesias, porque
a ser como estava lá e a levar ainda a mais extinção de freguesias. Eu creio que isso é profundamente negativo. Sr. Presidente, estou mesmo a terminar só para dizer o seguinte: é bom que nesta discussão não misturemos as questões. Uma coisa é repor aquilo que foi extinto contra a vontade das populações. Outra coisa é termos uma legislação com critérios que possamos discutir sobre os critérios para a criação de freguesias, que é verdade que naquele processo de extinção toda a legislação relativamente às freguesias foi tudo revogado, foi tudo ao ar, a eito, sem qualquer ponderação. Mas não é essa legislação que vai repor as freguesias onde as populações assim o defendam. E nós temos batido muito por isto, estamos disponíveis para o debate, mas estamos disponíveis, aliás, como o PCP sempre colocou, para que as freguesias possam efetivamente, e vamos continuar a intervir nesse sentido, para que as freguesias possam efetivamente ser repostas, porque não se pode andar com o argumento da proximidade, que é importante proximidade, e depois, no momento da decisão de garantir, de facto, um poder local mais próximo das populações, é rejeitado quando é rejeitada esta proposta de reposição das freguesias. Obrigado, colega Costes, que esgotou o tempo da próxima intervenção. Eu passo a dar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, as referências institucionais do PCP para com a ANAFRE e dizer que, de facto, a alteração que foi aprovada pela Assembleia da República à Lei das Finanças Locais, podemos, obviamente, ter visões diferentes quanto à forma ou ao objetivo com que se pudesse alterar a Lei das Finanças Locais, mas o que é facto é que as alterações que foram feitas, e algumas delas, no que diz respeito às freguesias, têm a marca da discussão no seio da ANAFRE e que foi acolhida e que foi vertida para a letra da lei. O que é facto é que desde a sua aprovação para cá tem aumentado os recursos que estão acometidos às freguesias. Podemos, obviamente, ter mais ambição, podemos ter visões diferentes relativamente à forma como os recursos são distribuídos, mas o que é facto é que a alteração que foi feita permitiu acrescentar recursos à participação das freguesias nos impostos do Estado. É um caminho que está a ser feito e isso é importante. Relativamente à dignificação dos eleitos de freguesia e aproveitando o tema, nós entendemos que o Estatuto do Eleito Local deve ser revisto e deve ser revisto com ponderação, sem a pressão inerente a um processo de aprovação de um orçamento de Estado. Ele tem que ser revisto do ponto de vista sistemático e tem que ser revisto de uma forma participada e que seja o mais transversal possível às forças políticas representadas na Assembleia da República. Porque, de facto, sobretudo para as freguesias que têm menos população e cujo eleito tem apenas uma compensação para encargos, que é uma ajuda de custo de 200 e poucos euros, obviamente que toda a gente se revê na dificuldade em dar mais responsabilidades a eleitos que têm este tipo de compensação e que nem têm sequer tempo para desenvolver as suas competências de forma mais permanente. E, portanto, é uma discussão que nós queremos também explotar no seio da Assembleia da República, mas queremos fazê-la de forma a que seja uma revisão sistemática do Estatuto, que não seja só um acerto avulso e que permita dar dignidade, sobretudo, a esses milhares de presidentes de junta que não podem estar sequer a meio tempo, não têm qualquer regime de permanência, têm algumas horas da sua profissão para poder exercer as suas competências legais e não têm sequer direito à proteção social, como seja estarem a descontar para a segurança social. E, portanto, isso tem que ser, obviamente, revisto e acho que tem que haver um esforço de todos para envolver todos os grupos parlamentares nessa revisão e que seja algo que esta Comissão também possa ajudar a trabalhar no futuro. O Governo já nos sinalizou essa intenção
na nossa primeira reunião com a Sra. Ministra, no sentido de poder-se encontrar um mecanismo de forma de aplicação universal do mínimo do meio tempo em todas as freguesias, mas lá está, como também é competência da Assembleia da República, acho que é algo que deve merecer aqui uma discussão entre todos. Eu até sugeria que pudesse haver no futuro até um grupo de trabalho, por exemplo, desta Comissão sobre este tema do Estatuto do Eleito Local, e que a ANAF e a Associação Nacional de Municípios pudesse também participar, porque quando nós estamos aqui deste lado, independentemente das questões de discurso, nós conseguimos detectar linhas comuns. E às vezes é pena que não se consiga aproveitar essas linhas comuns para avançar e para introduzir melhorias no sistema jurídico que temos. E acho que no caso do Estatuto do Eleito Local há aqui bastantes linhas comuns a todos e que podem significar uma evolução neste aspecto. Quanto voltando à reorganização do território, nós, a ANAFRE, temos que olhar para a realidade num todo. Como eu disse há pouco, o facto de existirem umas opiniões não devem obliterar as outras, o facto de existirem quem esteja satisfeito com a sua situação atual não deve impedir que quem tenha que ser objeto de correção o deva ser. E, portanto, a nossa perspectiva é sempre a de encontrar caminhos, encontrar soluções. Também não ficamos, não aderimos ao texto que recebemos em abril, porque se tivéssemos aderido totalmente ao texto, o parecer era fácil, está em condições de ser apreciado em Conselho de Ministros e pode seguir para a Assembleia da República. E não foi isso que dissemos. O que dissemos é que havia um conjunto de melhorias que devia ser introduzidas nesse texto e que, sobretudo, face à posição até já assumida pela Associação Nacional de Municípios, que se pronunciou antes da Associação Nacional de Freguesias, faria todo o sentido que criássemos um grupo de trabalho concreto entre associações e governo para poder limar a proposta e rapidamente ela poder chegar à Assembleia da República. Acho que estamos nessa fase. Passaram o período da campanha eleitoral, passou o período das eleições e da instalação dos órgãos, passou inclusive o período de elaboração do Orçamento de Estado do próximo ano, que agora irá necessariamente ocupar esta Assembleia da República, mas há margem para que a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios e o Governo possam começar ou voltar a trabalhar nesse texto para fazer chegar uma proposta já o mais trabalhada possível a esta Comissão e que depois nós também cá estaremos com outra voz, com outro aspecto, que não eu próprio, para sermos catalisadores de vontades e também entre os senhores deputados e as senhoras deputadas e os grupos parlamentares poderem encontrar bissetrizes que permitam resolver os problemas que estão identificados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Presidente. Penso que temos apenas só mais um grupo parlamentar que ainda não usou da palavra e dava a palavra à colega Viviana, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Pedro Segonho, gostava inicialmente em nome do Grupo Parlamentar do PAN de saudar a presença da ANAF e dos seus representantes nesta comissão, presença que no fundo tem significado especial porque, se não estou em erro, comemora este ano o seu 30º aniversário e fazemos votos de que esta seja a primeira de muitas vezes que vos iremos receber certamente nesta comissão ao longo desta legislatura. Uma vez que eu estou aqui entre comissões, eu só irei conseguir fazer uma intervenção e trago assim de rajada 5 assuntos, se o tempo me permitir. O primeiro assunto que trago prende-se com um decreto-lei que criou o Sistema de Informação de Animais de Companhia. Este diploma, entre outras coisas, veio estabelecer que os animais considerados de companhia devem ser registados pelo médico veterinário no SIAC e que, por este registro, o detentor do animal tem que pagar uma taxa de 2,5 € que reverte para a DGAP. Este enquadramento levantou questões por parte das juntas de freguesia que poderiam aqui ter sofrido uma restrição. Segundo a Direção-Geral das Autarquias Locais, em 24 de outubro foi emitido um comunicado em que diz que não há qualquer restrição às competências licenciadoras de animais de companhia por parte das juntas de freguesia e continua a mencionar as competências das juntas
nesta matéria, inclusivamente no estabelecimento do regime de taxas. As questões que lhe coloco, Sr. Presidente, é se tem conhecimento a ANAF de que este esclarecimento por parte da DGAL foi suficiente para esclarecer as dúvidas interpretativas que existiam quanto a este decreto-lei, ou se continua a ANAF a ser interpelada pelos seus associados para prestar esclarecimentos nesta matéria. Tendo em conta que, à luz deste esclarecimento, continua a existir a licença anual nas juntas de freguesia, como consideram que tal licença se conjuga com a taxa prevista do SIAC? E se faz sentido haver esta duplicação de despesas para os tutores de animais de companhia? Que sentido faz que o Governo aplique uma taxa de registro quando muitas juntas de freguesia isentam precisamente os seus fregueses de pagar esta taxa? Se dispõe números relativamente aos números às freguesias que aplicam esta isenção, se tem dados que posteriormente nos possa partilhar sobre esta matéria. E se têm decorrido negociações da ANAF com o Governo em relação a este assunto, e que expectativas é que têm? Ainda para finalizar este primeiro assunto, uma das reclamações que nós recebemos por parte das pessoas é que as juntas de freguesia cobrarem esta taxa parece a muitas pessoas despropositado, uma vez que são muitas as juntas que não implementam políticas de proteção animal. E as pessoas sentem-se mais motivadas a pagar estas taxas nas juntas de freguesia onde há esta aplicação. Se a ANAF tem alguma informação sobre este assunto. Primeiro assunto encerrado. Segundo assunto, prende-se com um aspecto relacionado com o processo de descentralização, a transferência de competências dos municípios para as freguesias. Segundo dados do Governo, estão envolvidas neste processo 2028 freguesias, cerca de 65%. E o número de freguesias envolvido parece-nos, neste momento, baixo, o que, pronto, de alguma maneira nos surpreende face às competências que estão aqui previstas nas transferências. E era para perceber se a ANAF tem alguma análise ou alguma explicação relativa a este ponto de situação. Terceiro assunto, na sequência do relatório da Comissão Independente para a Descentralização, tem-se discutido bastante a reabertura do processo de regionalização no nosso país, se a ANAF já consegue avançar alguma posição e se tem algum receio que a criação de um nível intermédio de poder possa de alguma maneira levar ou conduzir à extinção de freguesias, que é um argumento que tem vindo a ser levantado por alguns autores. Quarto assunto, em 2021, quando a consolidação do processo de descentralização em Portugal está então prevista uma revisão da legislação autárquica estruturante, que expectativas a ANAF tem então para esta revisão e se, como vê a ANAF, propostas vindas de alguns autores que defendem a presença dos presidentes de junta sem direito a voto nas assembleias municipais ou até que defendem a possibilidade da Assembleia de Freguesia poder introduzir alterações ao orçamento da freguesia. Quinto assunto, e sublinho que o PAN, enquanto defensor da democracia participativa, no quadro das autarquias locais, tem bastante interesse e tem pugnado pela figura dos orçamentos participativos. Sabemos que algumas freguesias já estão a utilizar esta figura, que na nossa perspectiva aproxima dos fregueses, e gostaríamos de saber se a ANAF fez algum levantamento ou tem dados sobre o número de orçamentos participativos que existem em Portugal ou que já existiram em Portugal ao longo deste ano ou do ano anterior no âmbito das freguesias e terminaria por aqui. Muito obrigada. O último tiro da rajada já foi fora de prazo, mas não tem problema nenhum. Bem, nós acabamos a primeira ronda e passaríamos agora, penso que o Presidente... Sim. Eu ia só dar a explicação, por acaso também fui eu que me precipitei, dei um tiro a mais. Mas já faço a explicação. Na segunda ronda damos algum descanso ao Presidente porque, digamos, são respostas conjuntas e, portanto, farão as intervenções os senhores deputados e o Presidente responderá apenas no final. Portanto, mas agora pode responder e deve responder à colega Bibiana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as amáveis palavras da Sra. Deputada Diana Cunha, do PAN, sobretudo a referência aos 30 anos da ANAFRE, e começando pelo tema do Sistema de Informação de Animais de Companhia. Para nós a posição da DGAL é clara e é aquela que temos vindo a acompanhar. Isto porquê? Porque quando da auscultação da ANAFRE sobre o decreto-lei que alterava o modo de registro para simplificar o modo de registro dos animais de companhia, estávamos a falar apenas disso mesmo, do registro. E, portanto, pareceu-nos claro que não faria sentido obrigar o cidadão a ter que registar 2 vezes o animal de companhia, quer no veterinário, quer depois deslocando-se à junta de freguesia. E, portanto, nesse aspecto, e foi o único que nos foi colocado, foi o de simplificar o registro. E quanto à simplificação do registro, a ANAFRE nada tem a obstar, mesmo com perda de receita, o que é um contrassenso até face a todo o movimento de centralização que existe, de descentralização de licenciamentos e de receitas do poder central para a esfera do poder local, seja municípios, seja freguesia. Neste caso único, espantemo-nos, há de facto uma centralização de uma taxa que estava descentralizada nas autarquias locais e que é centralizada na Direção-Geral de Veterinária. Mas ainda assim, tendo em conta a simplificação do procedimento perante o cidadão, de não ter que se deslocar a 2 entidades para fazer o registro, e nós entendemos que esse registro é importante, concordámos e demos o nosso apoio a que essa centralização do registro fosse feita junto dos médicos veterinários. Agora, uma coisa é o registro inicial, outra coisa é o licenciamento anual. O licenciamento anual está previsto no regime jurídico das autarquias locais e não houve nenhum órgão de soberania, fosse a Assembleia da República por via de alguma iniciativa legislativa, fosse o Governo que nos propusesse a obliteração dessa competência junto das freguesias. E, portanto, qual é o nosso espanto quando percebemos que existem interpretações jurídicas de várias entidades que acham que, pelo facto do registro ter sido unificado e por essa via se ter revogado uma portaria, que o licenciamento anual fica, obviamente, afastado do ordenamento jurídico. Não é isso que acontece. A norma e a competência continua na lei das autarquias locais. E, a nosso ver, deve-se manter, porque, de facto, há questões que têm a ver com saúde pública e até com as políticas públicas que possam ser desenvolvidas, tendo em vista o bem-estar animal, que necessitam que os órgãos mais próximos das populações conheçam e percebam o que é que existe. E muitas das freguesias utilizam essas verbas, canalizam-nas para questões que se prendem com a higiene urbana, com profilaxia, com campanhas de sensibilização, e muitos desses investimentos até vão muito além daquele que as taxas do licenciamento anual geram. Agora, de facto, em algumas freguesias, o desaparecimento desta taxa tem um impacto brutal. Noutras não, porque, de facto, como existe um princípio da autonomia do poder local, como existe uma lei base que enquadra a criação dos regulamentos de preços e de taxas, e que cada um cria as suas taxas, os seus preços e as suas isenções, há regimes diferentes, e a essência desses regimes diferentes vem dessa autonomia que cada freguesia tem. Mas, curiosamente, este processo, como tinha uma portaria que tinha um conjunto de informação, como as categorias dos animais, etc., dava alguma uniformidade àquilo que era aplicado. E o facto de se ter revogado essa portaria não retira a competência legal do licenciamento às freguesias, não retira a competência regulamentar às freguesias de, com base nessa competência legal, criarem os regulamentos com as suas tabelas de taxas e aplicarem-nas nos termos da lei bases que permite criar os regulamentos de preços e taxas das autarquias locais, e não retira a aplicação desses mesmos regulamentos, umas vezes aprovados, nos termos do Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, se estes 3 elementos se verificarem, o licenciamento existe e as taxas continuam a ser aplicáveis.
O que se passa é que havia algumas definições de suporte em que existiam regulamentos que, para além de terem a tabela de taxas, remetiam algumas normas para esta portaria e cria alguma desarticulação. Agora, nós, como de facto nunca houve nenhuma intenção por parte da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, nem da Assembleia da República, de revogar esse licenciamento, já sinalizamos que, independentemente de concordarmos com o novo regime de registro unificado para simplificar a vida das portuguesas e dos portugueses, entendemos que algumas das normas das portarias devem ser repristinadas para complementar a articulação com os regulamentos que continuam em vigor em cada uma das autarquias. E é esse trabalho que estamos a executar juntamente com o Governo. Agora, não somos contra e até compreendemos que haja uma uniformização do primeiro registro no sítio onde a pessoa tem que ir, que é o veterinário, que é a entidade que em primeiro lugar tem que tratar da vacinação do animal, das questões de saúde que são importantes. E se de facto, se informaticamente o registro pode ficar logo feito, não nos parece que seja razoável obrigar o cidadão a ir à junta para ir fazer exatamente o mesmo registro de informação. Se essa taxa devia ir para a freguesia, independentemente de ser o veterinário a fazê-la ou não, é algo que até pode ser discutível. Assim como também é discutível, e nós já tivemos até da parte de alguns veterinários essa preocupação, se esta base de dados deve ser gerida ou não por uma entidade que seja um sindicato, julgo eu, ou deveria ser até gerida por um órgão do Estado centralizado e não por uma entidade que de alguma forma acaba por ser privada, apesar de ter funções públicas. Agora, não está em causa para nós que o licenciamento desapareça. Se me disser que podemos trabalhar mais nas políticas de proteção animal também ao nível da freguesia, de acordo, vamos nos sentar e perceber o que é que isso significa. Agora, afastar as freguesias do processo de ordenação e licenciamento e cadastração dos animais todos os anos, até nos parece que pode ser prejudicial até em termos de saúde pública, porque nada impede que o detentor do animal deixe de ir ao veterinário, deixe de ir às vacinas, porque também não tem que ir a um organismo público todos os anos licenciar o animal e mostrar que foi ao veterinário e que o animal tem as vacinas em dia. Muito rapidamente as outras questões, se o Sr. Presidente me autorizar, porque elas são importantes. O processo de descentralização. Presidente, eu ia lhe sugerir o seguinte. Eu posso usar o tempo assim. Como eu iria fazer, já fizemos alusão como vai decorrer a segunda ronda, e eu pediria que fizessem o esforço para aproximar o minuto dos 60 segundos, que sejam mesmo minutos de 60 segundos. Mas, neste caso, o Presidente, naturalmente, como dá uma resposta conjunta, naturalmente pode adaptar a resposta, digamos, ao que ficou por dizer ainda à colega Biana. E, portanto, sendo assim, se estiverem de acordo com isto, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Maria Luz Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Vou tentar ser muito rápida nesta matéria, embora isto, e principalmente alguns dos que aqui estão, sabem que eu tenho acompanhado este assunto das freguesias com muita proximidade e com muito interesse. Efetivamente, a Lei 11 de 2013 não foi um sucesso total, mas ao fim deste tempo também percebemos que não foi um insucesso total. E percebemos, inclusivamente, que houve ganhos. E que, portanto, que alguns territórios obtiveram massa crítica que não tinham, criaram melhores condições e que neste momento não estão minimamente interessados em que se reveja na íntegra aquilo que foram as disposições da agregação. No entanto, há também situações, e isso tem sido reconhecido ao longo deste tempo, que houve situações em que as populações ficaram prejudicadas. E o Partido Socialista tem dito desde sempre que esses casos têm que ser revistos. Assumiu essa responsabilidade. Na minha opinião, pelas razões eventualmente que o Sr. Presidente Pedro Segonho, Presidente da ANAF e saúdo os representantes da ANAF que aqui estão hoje, aludiu, o processo tem vindo a ser protelado, esperando nós que ele, a curto prazo,
possa dar entrada na Assembleia da República, possa ser discutido e possa, durante o próximo ano, vir a ter possam as freguesias que estão interessadas nestas correções vir a ter a possibilidade de apresentarem à Assembleia da República, que é a entidade que tem competência para a sua regularização, as propostas para esse efeito. Agora também queria dizer o seguinte: as preocupações que foram expressas pela bancada do PSD, pela senhora deputada Isaura Moraes, estão, diria eu, quase todas respondidas na página 39 do programa do Governo do Partido Socialista. Porque há aqui uma clara manifestação daquilo que virão a ser o reforço dos poderes para as freguesias. E a minha questão, que vou já colocá-la e terminar, é a seguinte: eu entendo que se devem reforçar as competências das freguesias. Entendo que até as competências das freguesias deveriam ir diretamente do Estado para as freguesias, não ter que passar pelas câmaras municipais, porque sabemos muitas vezes o que é que acontece. Não há um tratamento igual para todos e muitas freguesias são claramente prejudicadas neste processo. Qual é a posição da ANAF em relação a esta matéria? Muito obrigada. Obrigado. São um pouco mais de 60 segundos cada minuto, mas passava a palavra ao colega Cancela de Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e também saudar os membros do Conselho Diretivo da ANAF que estão cá. Em maio de 2016, o Ministro Eduardo Cabrita, que por acaso é o mesmo, teria nomeado um grupo técnico para a definição dos critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias, com conclusões... Sim, eu sei que sim. Em 26 de janeiro de 2018, há um título: Governo reabre dossiê da criação e fusão de freguesias. Aqui propunha-se fazer isto até ao fim da atual sessão legislativa, até junho de 2018. Em 28 de março, as freguesias estão à espera de um lei quadro do Governo, pedem novo mapa até 2021. Iam apresentar uma proposta no início da última legislatura. O Governo reverte fusão das freguesias antes das eleições. Eu quero dizer que o Governo fez uma intenção de legislar, que foi chumbada pela ANAF, foi chumbada pela Associação Nacional de Municípios. Passaram 6 anos, 4 orçamentos à esquerda e não aconteceu nada. E toda a gente diz que é um tema muito importante, se me der licença. E, portanto, não aconteceu nada. Eu quero dizer que, e isto é grave por uma razão muito simples, são os principais acusadores do Governo PSD-CDS que dizem que está tudo mal e durante 6 anos, bola, zero. E aquilo que está em causa eu conheço o caso do 3º Conselho do país, onde o PS e o PSD, eu sou politicamente incorreto, onde o PS e o PSD, juntos, e eu passo a citar, fizeram o seguinte: é flagrante que a agregação que foi feita em Vila Nova de Gaia corresponde àquilo que se pretendia. Não houve ganhos de massa crítica, não há economia, não há eficácia, a própria eficiência da gestão pública ficou em causa, como era expectável. É igualmente claro que ignorou a realidade socioeconómica de muitos concelhos, subverteu os princípios e os objetivos da pretendida reorganização territorial e nem isto estava contra a lei. E ainda é certo que atualmente uma única Assembleia de Freguesia, neste momento tem vários edifícios abertos, os quadros de pessoal são os mesmos, o imobilizado das mesmas freguesias são os mesmos e com claro prejuízo para o critério da redução de custos que era anunciada. Acresce que a própria majoração, eu termino já, Sr. Presidente, a própria majoração neste momento de 15% também não aconteceu. O PSD, na minha opinião pessoal, deve naturalmente reavaliar este procedimento. Deve ser reavaliado esta questão e as questões que eu gostava de colocar ao Conselho Diretivo, muito sintéticas. Até agora, já foi criado o grupo de trabalho, desde abril até agora,
aquilo que foi solicitado, há garantias de que as Assembleias de Freguesia tenham um parecer vinculativo relativamente à sua decisão de continuar ou não continuar agregada? Há uma calendarização deste procedimento? Quais são as garantias que a ANAF encontrou no Governo? Porque isto não chega só a discursos laudatórios a favor das freguesias, é preciso concretizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, colegas, eu acho que devem deixar essas trocas. Nós tivemos a intervenção de cada um dos partidos e agora passaria a palavra à colega do Bloco de Esquerda. Colega do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Os minutos podem ter mais uns 60 e tal, 70 segundos, mas muito mais que isso não é? Está bem, eu vou tentar cumprir o tempo. A primeira conclusão que eu tiro daqui, deste debate, se assim se pode chamar, um conjunto de questões foram levantadas, é que estamos todos de acordo com o mesmo. Ou seja, todos, até agora, não ouvi ninguém a defender a implementação desta reforma. Aliás, até com um certo receio de dizer o nome do patrono, porque pode ferir suscetibilidades em alguma das fações, por isso, na verdade, a reforma é conhecida por essa mesma pessoa. Ninguém defende esta reforma, ou seja, todos estamos a apontar um conjunto de situações que não foram minimamente satisfatórias, nem sequer para lá caminham em termos de resolução do que quer que fosse, e por isso o diagnóstico está feito. O que se pergunta é exatamente os passos seguintes, o que é preciso fazer. E gostaria de questionar o Sr. Presidente da ANAF sobre um aspecto que focou sobre esta mesma questão, que é quando diz que tem que se dividir em duas partes, ou seja, numa temos que resolver situações que merecem ser resolvidas no imediato, por assim dizer, casos de uma forma expedita, em casos concretos, mas o que eu questiono é que casos concretos são esses, ou seja, como é que nós podemos criar o critério dos casos mais concretos e mais expeditos a resolver, deixando outros para trás. Portanto, não pode ser numa perspectiva meramente, diria que, de impressão ou daquilo que se possa percepcionar. Tem que haver esse mesmo critério. E é esse critério que eu gostaria que desse alguma explicação sobre o que é que pensa exatamente sobre isso. E depois dizer que, na verdade, a Lei Quadro, uma revisão organizativa estruturante, precisa ser feita, tudo bem, mas não pode ser ao mesmo tempo que esta situação. Porque é verdade, se encostarmos a uma Lei Quadro ou uma revisão da organização administrativa, nós corremos o risco, sem dúvida alguma, nas próximas eleições autárquicas não temos nada resolvido. E se não tivermos nada resolvido nas eleições autárquicas próximas, depois a implementação de qualquer coisa que seja necessário fazer no decorrer do tempo torna-se muito mais dificultosa de ser feita. E depois dizer-lhe que nós, Bloco de Esquerda, somos defensores que não podemos copiar os erros que criticamos. Ou seja, se nós achamos que esta revisão foi por decreto, também não pode ser e não deve ser por decreto que seja feita a alteração. Tem que ser auscultadas e envolvidas as populações em qualquer uma das situações. E eu pergunto, mais uma vez, para ser objetivo naquilo que pretendo dizer, é qual é o processo, o critério que pensa a ANAF poder ser adotado para depois se criar questões de uma resposta imediata e de concreta e rápida, não é? Expedita, como diz, e, por outro lado, ter uma conversação mais alongada para a tal Lei Quadro da revisão organizativa administrativa. Muito obrigado. Obrigado, colega Paulo Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou também procurar ser breve, mas há aqui aspectos que não posso deixar de referir. Ouvimos aqui intervenções do PS e do PSD como se não tivessem tido nenhuma responsabilidade sobre o processo. É importante que se refira, para que não se passe uma borracha sobre tudo o que passou, que o PSD e o CDS foram responsáveis pela extinção das freguesias, que já sabia que isto ia acontecer, já estava na cara que isto ia acontecer. Foram igualmente responsáveis, PSD, CDS e PS, por não terem sido repostas as freguesias nas anteriores eleições autárquicas. Nós trouxemos a proposta, tanta preocupação, tanta indignação, e o PSD vota contra, mas vai ter nova oportunidade. Nós trazemos essa nova oportunidade à Assembleia da República. Aliás, já foi entregue nova proposta. E exatamente para que sejam repostas as freguesias, para ultrapassar todos esses problemas que estão identificados, que não resolvem os problemas, de afastamento dos eleitos das populações, de menor capacidade de intervenção sobre os problemas, de identidade cultural e com o território por parte das populações. Traremos essa oportunidade ao PSD para que efetivamente se resolva o problema
é este o propósito do PCP. De facto, há aqui, de facto, quem muito fala, mas depois no concreto, quando há propostas concretas para a sua resolução, de facto não tomam a decisão conduzente com as necessidades por parte das populações. Eu queria só terminar para dizer o seguinte, que relativamente, foram aqui abordar também questões sobre as transferências de competências, conhecem a nossa posição relativamente ao processo, e sobre o Estatuto eleito local, gostaríamos só de referir o seguinte, porque as questões que foram aqui colocadas por parte da ANAFRE, da nossa parte, de facto, merecem análise, ponderação, mas é preciso ter em conta aquilo também que é o quadro atual das freguesias, e estou a colocar sem este processo de transferência de competências, porque muitas dessas competências, muitas das freguesias já hoje exercem no quadro da delegação de municípios para freguesias. Por isso é uma realidade que para muitas já existem, mas que é uma questão que da nossa parte disponibilidade para a análise e para a discussão. Obrigado. Então, penso que já não temos mais ninguém. Já estou com remorso de ter cortado ou aconselhado a nossa colega do PAN a ser rápida, afinal tinha mais estes 2 minutos. Bem, mas dava a palavra agora aos elementos da ANAFRE. Penso que o Sr. Presidente quer distribuir as respostas por os colegas que os acompanham, e damos 10 minutos naturalmente para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora vou partilhar o tempo com os meus colegas. Permitam-me que regresse a algumas questões que o PAN aqui colocou, porque julgo que tem interesse geral, sobre a questão da presença dos presidentes de junta de freguesia nas Assembleias Municipais. É algo que, por vezes, tem sido objeto de reflexão no seio da ANAFRE, e temos perspectivas diferentes, o que é normal numa organização de composição diversa, mas há algo que é comum, que é, enquanto a Constituição determinar que os presidentes de juntas estão na Assembleia de Freguesia, peço imensa desculpa, mas nós vamos, na Assembleia Municipal, peço imensa desculpa, mas nós vamos nos sempre bater para que essa presença signifique que têm o direito de voto igual a qualquer outro membro da Assembleia Municipal. Se pretendem que o sistema seja outro, vamos revê-lo de uma forma mais profunda. Agora, enquanto a Constituição mantiver esse comando, faz todo o sentido que os presidentes de junta de freguesia estejam nas Assembleias Municipais de corpo e alma, em igualdade de direitos com os restantes membros da Assembleia de Freguesia. Sobre a questão da regionalização, também dizer-vos que a ANAFRE, em todos os seus congressos, tem pronunciado sobre este tema, não é novidade nenhuma. A nossa perspectiva, e foi isso que transmitimos à Comissão Independente, a nossa perspectiva é que a regionalização deve existir nos termos da Constituição, quer de forma, quer de conteúdo, e, portanto, quando a Assembleia da República entender que esse assunto deva merecer avanço, a ANAFRE, obviamente, estará cá para dar o seu parecer neste sentido, que tem sido sempre o posicionamento dos seus congressos ao longo do tempo. Sobre a questão de deixar, se bem que eu percebi, de distinguir totalmente as freguesias, o que era essa a questão que perpassou numa intervenção do PAN. Obviamente que, sim, o Sr. Deputado do PAN disse que haviam autores que defendiam a extinção das freguesias, pura e simplesmente retirar as freguesias do ordenamento jurídico. Não querendo ser juiz em causa própria, por ser Presidente da Associação Nacional de Freguesias, mas permitam-me citar os relatórios do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, que em todas as avaliações que fazem à aplicação da Carta Europeia da Autonomia do Poder Local a Portugal, e está uma em curso neste momento, em todas as conclusões tem elogiado a especificidade portuguesa de ter um nível de governação submunicipal próximo das populações, que tem a especificidade de ser eleito diretamente pelas populações, porque em muitos países existem divisões submunicipais, mas não são eleitas, não têm orçamento próprio para gerir, não têm autonomia do exercício de competências a par das dos municípios, e esta especificidade do caso português, semelhante ao modelo
inglês é sempre elogiada e dada como exemplo pelo Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. Voltando só à reorganização, antes de dar a palavra aos meus colegas, se o Sr. Presidente assim o autorizar, dizer que, mais uma vez, independentemente do tom das palavras e das especificidades da posição de cada um, há bissetrizes que são comuns. Devemos aproveitar essas bissetrizes para tratar das duas vertentes que identifiquei. Resolver as situações que tenham que ser resolvidas e que decorrem da aplicação da lei anterior e criar um quadro estável para o futuro. Pode não ser feito tudo ao mesmo tempo, pode ser feito tudo ao mesmo tempo. A nossa disponibilidade é de diálogo com o Governo, diálogo com a Associação Nacional de Municípios. Demos essa disponibilidade em agosto, no início de agosto, a quando da emissão do nosso parecer ao texto de trabalho que o Governo nos tinha apresentado, e esse parecer foi muito participado no seio da Associação Nacional de Freguesias. Além desta conclusão da existência de um grupo de trabalho, tem outras recomendações que devem ser avaliadas nesse seio, e eu queria aqui sobretudo sublinhar onde existem menores denominadores comuns entre todos os grupos parlamentares. Acho que devemos trabalhar nessa base para poder, de uma vez por todas, resolver este tema. E se o Sr. Presidente permitir, os meus colegas gostavam de... O Armando Vieira já disse que ia ser telegráfico. Muito telegráfico. Sr. Presidente, antes de mais uma saudação, lembrar os tempos idos em que convivemos nos municípios e nas freguesias, saudar as senhoras e os senhores deputados, os colegas presidentes de junta que são deputados e que foram deputados. Eu queria aqui apenas acrescentar um pilar àqueles que foram aqui referidos como muito importantes, que é o pilar dos fundos comunitários. Eu quero vos dizer que, de acordo com o último governo, portanto, e agora o último governo é o anterior governo a este, o Sr. Ministro Nelson Sousa garantiu-nos que no acordo de parceria a celebrar com a União Europeia iria ser tido em conta a participação das freguesias nos fundos comunitários. E quando os senhores deputados quiserem, eu posso historiar este processo ao longo dos anos, que mereceu até a intenção de colocar o Estado português, por parte da ANAF, nos tribunais por causa desta questão. Dizer-lhes também, sem querer, correndo o risco de ser redundante, que concordo com a linha geral de intervenção do Presidente da ANAF e dizer-vos que, do ponto de vista da agregação das freguesias, e dando aqui um enfoque do ponto de vista prático e da avaliação no terreno das muitas deslocações que nós estamos, há de tudo. Há quem deseje reverter, mas com toda a sinceridade, não são muitos. Há quem deseje manter, e muitos dos que desejavam reverter no início do processo hoje já não querem. Portanto, há de tudo. Se me perguntam se esse é um processo que está na primeira linha das preocupações dos autarcas de freguesia, de uma forma geral, não está. Mas que há situações que sou eu próprio a reconhecer, como anterior Presidente da ANAF, de que é necessário revisitar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. E vou tentar também ser muito rápido, para me cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, e dizer o seguinte: sobre esta questão da criação de freguesias, independentemente daquilo que já foi aqui referido pelos meus colegas, dizer que a ANAF fez aquilo que devia fazer, ou seja, nós tivemos um período de auscultação das 3.091 freguesias, só nos expressou a opinião quem não quis. Nós enviámos um ofício a todos dirigido nesse sentido, reunimos o Conselho Diretivo, reunimos o Conselho Geral, fizemos um documento que eu considero importantíssimo, que está ali balizado qual é a nossa posição relativamente a esta matéria, e não dissemos o amém à proposta que nos foi apresentada, bem pelo contrário. Fizemos um TPC duro, crítico, construtivo, mas está lá tudo. Aliás, para não perdermos tempo, depois podemos fazer chegar e devemos fazer chegar. Esta questão da descentralização, há pouco alguém referiu aqui, 2 pessoas referiram e bem. Nós, quando dependemos dos municípios, isto não é tarefa fácil, também já estive no outro lado. Portanto, eu sei como é que as coisas se fazem. Agora, a questão aqui é competências sim, mas as competências têm que ser acompanhadas dos respectivos meios. E aqui sobre isto é uma questão de princípio. Depois, a questão do estatuto. Meus amigos, seus deputados, suas deputadas, é inacreditável o trabalho que os presidentes e os membros da Junta fazem em Portugal à borla. Isto é à borla. Porque nós pagamos o gasóleo dos nossos carros, porque nós pagamos tudo e recebemos 273 euros mais qualquer coisa. Isto não pode ser. Quer dizer, a democracia tem custo. Só aqueles que não defendem a democracia é que dizem outra coisa. Portanto, também deixar esta nota. Depois, queria só acentuar o seguinte, que
esta Comissão de Poder Local, e para a qual desejo bom trabalho, e espero que ele seja caracterizado depois por aquilo que é a consequência de muito trabalho que vos desejo. Muito obrigado por nos receber e me receber a mim também pela primeira vez, a convite do Sr. Presidente da ANAF, Dr. Pedro Segonho, que muito agradeço também. Só dar 2 ou 3 notas. Primeira, falando sobre orçamento participativo, foi a Sra. Deputada do PAN que apresentou, e num balanço que fizemos o ano passado, tivemos cerca de 250 freguesias que neste momento já apresentam o seu orçamento participativo, envolvendo algumas verbas já bastante agradáveis. Depois, falando ainda sobre a agregação de freguesias do processo de 2013, dizer que o Sr. Deputado do PSD, que há bocadinho falou sobre a majoração dos 15%, essa majoração dos 15%, efetivamente, foi feita para as freguesias que se associaram livremente a este projeto, mas infelizmente prejudicou as outras que não o tiveram, porque a mim foi-me retirada todas as outras freguesias foi retirada essa importância de 15%, o que, de algum modo, foi bastante mal encarado por essas freguesias a quem isso aconteceu. Também falou sobre os processos que se apresentavam na Assembleia, com os pareceres das Assembleias de Freguesia, e eles efetivamente nunca foram considerados vinculativos. Os processos da Assembleia de Freguesia, nem os processos, nem a próprio parecer, os pareceres também das câmaras municipais e assembleias municipais também não são considerados vinculativos, porque chegam aqui à Assembleia e poderão eventualmente ser alterados. Era só. Obrigado. Antes de encerrar, antes de encerrar e dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAF, e eu, pela minha parte, é só dizer que foi um gosto ter aqui os legítimos representantes dos eleitos de freguesia, com quem tive o grato prazer de trabalhar durante um quarto de século, e bem sei da sua utilidade e do trabalho espetacular que fazem no desenvolvimento das populações. E daria a palavra, e já agora até por timão, daria a palavra ao Sr. Presidente da ANAF. Muito obrigado, Sr. Presidente, e com muito gosto o receberemos, ou melhor, com gosto a devorar pela sua condição de ex-autarca, o receberemos no nosso Congresso Nacional em Portimão. Eu queria agradecer todas as questões e todas as reflexões que foram aqui produzidas por todos os grupos parlamentares. Agradecer sobretudo às senhoras e senhores deputados que aqui estão e que são presidentes de junta, o Pedro Sousa e a Isaura, que já foi, mas honorariamente consideramos sempre uma colega presidente de junta, e dizer-vos que, apesar de nos encontrarmos ainda a 16 de janeiro na audição regimental sobre o Orçamento de Estado, com a Comissão do Orçamento, mas nesta reunião, que é só da Comissão do Poder Local, dizer que para mim foi um gosto muito grande ter estado presente nas diversas reuniões desta Comissão em representação do Conselho Diretivo da ANAF. Esta experiência foi muito enriquecedora e não a esquecerei em todas as funções que possa ter na minha vida pública e privada no futuro, e portanto deixar-vos também uma nota de desejo de um bom trabalho e um voto de que possam, de facto, às vezes, ouvirem-se para além da divergência que é normal existir em democracia, e isso é bom, mas que, por vezes, possamos reconhecer onde é que nos cruzamos nas posições que tomamos para conseguir atingir objetivos concretos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Presidente. Damos por terminada esta audição. Obrigado.